Intenções da Santa Missa de hoje. Pela saúde do Padre Antônio Maia. Santa Missa em ação de graças pelo aniversário natalício da consagrada Maiara Noronha Maia. Que São Vicente de Paulo interceda no céu por ela, por sua família e por todos nós, da Palavra Viva de Deus. Parabéns, Maiara. Pela alma de Jerônimo Geraldo Ferreira e Maria Aparecida Ferreira, e pelas almas do purgatório, pela conversão dos pecadores e por toda a obra Palavra Viva de Deus. São Vicente de Paulo, amigo dos pobres e fundador da congregação dos Padres da Missão, os Lazaristas, e das Filhas da Caridade, foi ordenado sacerdote aos 19 anos de idade. Sua ação apostólica junto dos necessitados, sua assistência aos prisioneiros, às crianças e aos miseráveis e excluídos, influenciou até as autoridades de seu tempo. E porque o trabalho junto dos pobres não influencia as autoridades de hoje, certamente caminhamos menos na misericórdia, e o egoísmo e a ganância tornaram-se mais importantes. Pensemos, cantemos. São Vicente, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. São Vicente, Pai das pobres, intercedei pela paz, pela unidade, intercedei para amarmos mutuamente, intercedei e vivemos fielmente, intercedei. São Vicente, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Pai de tantos sofredores, intercedei pelos pobres e doentes, intercedei pelos tristes abatidos, intercedei pelos povos oprimidos, intercedei para sermos servidores, intercedei aos irmãos necessitados, intercedei para amarmos a justiça, intercedei e vivemos o Evangelho, intercedei. São Vicente, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. São Vicente, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vós, irmãos e irmãs, paz e fé da parte de Deus, o Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Em Jesus Cristo, o justo que intercede por nós e nos reconcilia com o Pai, abramos nosso espírito ao arrependimento, para sermos menos indignos de aproximar-nos da mesa do Senhor. Perdoai outra vez, Senhor, novamente eu me fechei dentro do meu desamor, vossa imagem eu mutilei. Perdoai-me, Senhor,
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christe eleison, Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Oremos. Ó Deus, que para socorro dos pobres e formação do clero, enriquecestes o presbítero São Vicente de Paulo com as virtudes apostólicas, fazei-nos, animados pelo mesmo Espírito, amar o que ele amou e praticar o que ensinou. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da profecia de Ageu. No segundo ano do reinado de Dario, no dia 21 do 7º mês, fez-se ouvir a palavra do Senhor, mediante o profeta Ageu. Vai dizer a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josedeque, sumo sacerdote, e ao resto do povo: há dentre vós algum sobrevivente que tenha visto esta casa em seu primitivo esplendor? E como a vedes agora, não parece aos vossos olhos uma sombra do que era? Mas agora toma coragem, Zorobabel, diz o Senhor. Coragem, Josué, filho de Josedeque, sumo sacerdote. Coragem, povo todo desta terra, diz o Senhor dos Exércitos. Ponde mãos à obra, pois eu estou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Eu assumi um compromisso convosco quando saístes do Egito, e meu espírito permaneceu no meio de vós. Não temais. Isso diz o Senhor dos Exércitos. Ainda um momento, e eu hei de mover o céu e a terra, o mar e a terra firme. Sacudirei todos os povos, e começarão a chegar tesouros de todas as nações, e de encher de esplendor esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Pertence-me a prata, pertence-me o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. O esplendor desta nova casa será maior que o da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar estabelecerei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsório. Espere em Deus, louvarei novamente o meu Deus, Salvador. Espera em Deus, louvarei novamente o meu Deus Salvador. Fazei justiça, meu Deus, e defendei-me contra a gente impiedosa, do homem perverso e mentiroso. Libertai-me, ó Senhor. Espera em Deus, louvarei novamente o meu Deus Salvador. Sois vós, ó meu Deus, e meu refúgio. Por que me afastais? Porque ando tão triste e abatido pela opressão do inimigo. Espera em Deus, louvarei novamente o meu Deus Salvador. Enviai vossa luz, vossa verdade, elas serão meu guia, que me levam ao vosso monte santo, até a vossa morada. Espera em Deus, louvarei novamente o meu Deus Salvador. Então irei aos altares do Senhor, Deus da minha alegria, vosso louvor cantarei, ao som da harpa, meu Senhor e meu Deus. Espera em Deus, louvarei novamente o meu Deus Salvador. Aclamação ao Santo Evangelho. Vamos ouvir a palavra do Senhor, o Evangelho que agora vai falar. Toda a verdade vai ser esclarecida, como se deve viver e amar. O celebrante vai lembrando
esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém e acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. São Vicente de Paulo viveu uma época que tinha um pouco de confusão na igreja por causa da reforma protestante lá na Europa, né? Cresciam os movimentos contrários à fé católica e ele trabalhou bastante pela unidade da igreja, para o bem da igreja, como sacerdote, um sacerdote santo que tinha zelo apostólico e se destacou também na prática da caridade, no serviço aos pobres. Ele tinha influência entre as pessoas importantes, inclusive lá no palácio do rei, né? Era conselheiro dirigente espiritual do pessoal lá do palácio. Então conseguiu, na sua ação, no seu trabalho, conseguiu que essas pessoas ricas doassem bens e doassem aquilo que precisavam para os pobres, né? Trabalhou como intermediário, mas sobretudo trabalhou a consciência dessas pessoas que possuíam bens para se desfazer um pouco daquilo que tinham a mais e ajudar os necessitados. Esse é um trabalho importante porque Nosso Senhor Jesus também nos ensina isso. Ele com os ricos, também ele queria salvar os ricos. Ao jovem rico, por exemplo, disse: vai e vende tudo o que tens, distribua aos pobres e vem e segue-me, terás um tesouro no céu. Então, os ricos em si não estão perdidos, né? Dizia um santo: os pobres existem para que os ricos se salvem, ou seja, os pobres se tornam os agentes de salvação para os ricos, porque o Cristo se faz presente na pessoa dos pobres. Então, quem tem, partilhando, ajudando quem não tem, está ajudando o próprio Cristo. E através dessa partilha, dessa doação, se salvam, né? Então, São Vicente de Paulo foi, sim, uma pessoa exemplar nesse sentido, muito diferente daqueles que trabalham para criar antagonismo, criar conflitos entre as classes, né, por causa das diferenças, ou simplesmente julgando e condenando: para você não tem salvação porque você é rico, etc. Não, muito pelo contrário. Então, é exemplo do próprio Jesus misericordioso, que quer salvar a todos, tanto ricos e pobres, né, porque para Deus é importante, mais que o corpo, é a alma. Então, todos podem se salvar, sim. Podem se salvar. Claro que precisa a conversão, precisa ação concreta, né? Falando em ação concreta, então, na volta do exílio, o povo se coloca à disposição para ajudar na reconstrução do templo. Através do profeta Ageu, Deus Nosso Senhor convida a ter esperança e colocar-se a serviço da construção do novo templo. Que esta segunda casa, diz o esplendor desta nova casa, será maior do que o da primeira. Isso é o novo templo, né? Será ainda mais glorioso. Então, a renovação
nem tudo está perdido, né? Quando parece que acabou tudo, né? De repente vem a renovação. Nosso Senhor, na sua misericórdia, nunca se cansa de nos ajudar, né? Está sempre pronto a nos ajudar para que possamos nos salvar. E assim o povo de Deus teve novamente o templo assim no seu esplendor, na sua glória, para rezar. E no Evangelho, a profissão de fé de Pedro, né? Tu és o Filho de Deus. Depois Pedro foi confirmado, então, Nosso Senhor passando-lhe as chaves. E acho que podemos fazer uma ligação, né? Esta reconstrução do templo, renovação da casa de Deus, né? Da glória do templo de Jerusalém. Podemos, assim, fazer uma comparação, atualizando a renovação da igreja em todos os tempos. Deus envia, como enviou São Vicente de Paulo, envia pessoas para renovar, restaurar a sua casa, que é a igreja, né? Os grandes santos trabalharam muito para isso. Nos nossos tempos, o profeta Pedro II, Pedro, né, novamente, então, ele, o primeiro que professou, tu és o Filho de Deus, esse Pedro II também, sempre firme na fé, no Cristo, na verdade, que é o Cristo, né? Deus o envia para, certamente, restaurar, conduzir no caminho certo a casa de Deus ou a igreja nos nossos tempos. Vamos agradecer, então, por esta ação, por esta bondade e misericórdia de Deus, e pedir São Vicente de Paulo, profeta Pedro II, os nossos santos, que nos ajudem também a nós termos sempre essa confiança, esta fé. Deus nunca para de trabalhar, de reconstruir, de renovar a nossa vida, a sua igreja, e portanto, nos convida sempre, como convidou o povo da antiga aliança, a termos esperança, nunca desanimar, nunca parar no caminho. Vamos ficar um pouco em silêncio, pensando nessas palavras. Continuando nossa oração, levemos com confiança nossas preces ao Senhor. E após cada pedido, digamos: Senhor, Deus da vida, atendei-nos. Senhor, Deus da vida, atendei-nos. Dai-nos a graça de vos seguir fielmente, para que nenhuma sombra das trevas do egoísmo, da violência, da maldade venham sobre nós. Nós vos rogamos. Senhor, Deus da vida, atendei-nos. Mostrai-nos vossa bondade e ajudai-nos a ver vossa face refletida no rosto dos mais pobres e necessitados, dos mais abandonados e excluídos. Nós vos rogamos. Senhor, Deus da vida, atendei-nos. Santificai a todos os que trabalham em honra em favor dos pobres e humildes, e seguindo o exemplo de São Vicente de Paulo, sejam sempre solícitos na caridade. Nós vos rogamos. Senhor, Deus da vida, atendei-nos. Acolhei, Pai, nossa oração, nossa gratidão. Ajudai-nos a colaborar também, como São Vicente de Paulo, profeta Pedro II, tantos santos colaboraram. Ajudai-nos a colaborar pela renovação espiritual da vossa casa, da igreja, a fim de que seja cada vez mais esplendorosa.
Atendei também as intenções, as preces dos vossos filhos e filhas. Nossa prece especialmente pela irmã Maiara, no seu dia de aniversário, conceder-lhes as graças que necessita. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Canto, página 43. Não tenho nada, meu Jesus, para te dar, mas te ofereço meu pequeno coração. Nosso desejo é que visite o nosso lar, para termos paz e a sua proteção. Somos humildes e pecadores, mas te ofertamos, Jesus, o nosso amor. Somos humildes e pecadores, mas te ofertamos, Jesus, o nosso amor. A minha casa é pequena, meu Jesus, mas sempre tem lugar pros amigos meus. Eu amo o próximo como o Senhor mandou, mas sobretudo, muito mais, eu amo a Deus. Somos humildes e pecadores, mas te ofertamos, Jesus, o nosso amor. Somos humildes e pecadores, mas te ofertamos, Jesus, o nosso amor. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja agradável a Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que destes a São Vicente de Paulo a força de conformar toda a sua vida aos mistérios que celebrava, fazei que nos tornemos também, por este sacrifício, uma oferenda agradável aos vossos olhos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Pelo testemunho admirável de vossos santos e santas, revigorais constantemente a vossa Igreja, provando vosso amor para conosco. Deles recebemos o exemplo que nos estimula na caridade e a intercessão fraterna que nos ajuda a trabalhar pela realização de vosso reino. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, proclamamos vossa bondade, cantando a uma só voz. Santo, Santo é nosso Pai, Santo, Santo é seu poder, Santo, Santo é também seu Filho, Santo é quem nele crê, Santo, Santo é também seu Filho, Santo é quem nele crê. A terceira oração. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por muitos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus e Mãe da Igreja, São José, os apóstolos e mártires, São Vicente de Paulo e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja enquanto caminha neste mundo. Comunhão com vosso servo, o Papa, profeta Pedro II, os nossos pastores, ceifadores, os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei as preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. E todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória. Por Cristo, Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Obedientes à palavra do Salvador, formados no seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, aos apóstolos dissestes: vos deixo a paz, vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. E a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Agnus Dei qui tollis peccata mundi. Miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi. Miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi. Dona nobis pratim. Felizes os convidados para a mesa do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Senhor, eu não sou digna que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo.
Senhor, eu não sou digna que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. O corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém.
Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus manso e humilde de coração, Fazei o nosso coração semelhante ao coração vosso. imaculado de Maria, Sede a nossa salvação. alma de Cristo, Santificai-me. corpo de Cristo, Salvai-me. sangue de Cristo, Inebriai-me. água do lado de Cristo, Lavai-me. paixão de Cristo, Confortai-me. ó bom Jesus, Ouvi-me. dentro de vossas chagas, Escondei-me. não permitais Que eu me separe de vós. do inimigo maligno Defendei-me. na hora da minha morte. Chamai-me e E mandai-me ir para vós, para que eu com vossos santos vos louve, por todos os séculos dos séculos. Amém. Oremos. Ó Deus, alimentados por esta Eucaristia, nós vos pedimos que, a exemplo de São Vicente e amparados por sua proteção, imitemos o vosso Filho na pregação do Evangelho aos pobres. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Damos a bênção para todos nós, a obra, a palavra viva de Deus, agradecendo mais uma vez Deus nosso Senhor pela sua bondade, por conceder-nos também nos nossos tempos profetas, pessoas assim iluminadas que nos guiam, que nos conduzem, como o Papa Pedro II, né? Os nossos santos também, Padre Rômulo, Padre Tobias, e enfim tantos santos que estão à nossa frente como guia, como luz, que renovam a Igreja, como aconteceu no Antigo Testamento, renovação do templo, assim a Igreja é renovada também nos nossos dias. Mais uma vez, nossa oração para a irmã Maiara, que Deus abençoe e abençoe a todos nós. Pela intercessão da Virgem Maria, profeta Pedro II, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Na alegria do Senhor, fiquem em paz, Deus sempre vos acompanhe. Graças a Deus. São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate, defendei-nos com vosso escudo, contra os embustes e ciladas do demônio. Seja ele dominado por Deus, instantemente vos pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo, procurando perder as almas. Amém. Louvor das criaturas ao Senhor, obras do Senhor. Bendizei o Senhor, louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim. Céus do Senhor, Bendizei o Senhor, anjos do Senhor, bendizei o Senhor, louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim. águas do alto céu, Bendizei o Senhor, potências do Senhor, bendizei o Senhor, lua e sol, bendizei o Senhor, astros e estrelas, bendizei o Senhor, louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim. chuvas e orvalhos, Bendizei o Senhor, brisas e ventos, bendizei o Senhor, fogo e calor, bendizei o Senhor, frio e ardor, bendizei o Senhor, louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim. orvalhos e garoas, Bendizei o Senhor, geada e frio, bendizei o Senhor, gelos e neves, bendizei o Senhor, noites e dias, bendizei o Senhor, louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim. luzes e trevas, Bendizei o Senhor, raios e nuvens, bendizei o Senhor, ilhas e terras, bendizei o Senhor, louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim. montes e colinas, Bendizei o Senhor, plantas da terra, bendizei o Senhor, mares e rios, bendizei o Senhor, fontes e nascentes, bendizei o Senhor, louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim. baleias e peixes, Bendizei o Senhor, pássaros do céu, bendizei o Senhor, feras e rebanhos, bendizei o Senhor, filhos dos homens, bendizei o Senhor, louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim. filhos de Israel, Bendizei o Senhor, louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim. sacerdotes do Senhor, Bendizei o Senhor, servos do Senhor, Bendizei o Senhor, louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim.
Almas dos justos, bendizei o Senhor. santos e humildes, Bendizei o Senhor. jovens, Misael, Ananias e Azarias, Louvai e exaltai pelos séculos sem fim. ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Louvemos e exaltemos pelos séculos sem fim. Bendito sois, Senhor, no firmamento dos céus. Sois digno de louvor e de glória eternamente. Amém. Ladainha do Papa e Profeta Pedro II. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, Ouvi-nos. Jesus Cristo, Atendei-nos. Pai do céu que sois Deus, Tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo que sois Deus, Tende piedade de nós. Espírito Santo que sois Deus, Tende piedade de nós. Santíssima Trindade que sois um só Deus, Tende piedade de nós. Santa Maria, Rogai por nós. São Bento, Rogai por nós. instrumento de Deus, Rogai por nós. coração de ouro, Rogai por nós. último profeta, Rogai por nós. querido filho, Rogai por nós. ponta do braço de Abraão, Rogai por nós. filho amado, Rogai por nós. porta-voz de Deus, Rogai por nós. santo filho, Rogai por nós. filho ilustre, Rogai por nós. caneta de Deus, Rogai por nós. predileto filho, Rogai por nós. filho do coração de Deus, Rogai por nós. luz dos olhos de Deus, Rogai por nós. início da vinda de Jesus, Rogai por nós. instrumento de muita grandeza, Rogai por nós. filho obediente, Rogai por nós. santo paciente, Rogai por nós. santo piedoso, Rogai por nós. mensageiro de Deus, Rogai por nós. anjo de luz, Rogai por nós. Pai amoroso, Rogai por nós. razão da existência de Deus, Rogai por nós. luz de Deus, Rogai por nós. escritor dos assuntos sagrados, Rogai por nós. defensor das vestes, Rogai por nós. pedra preciosa, Rogai por nós. servidor autêntico, Rogai por nós. razão da volta de Jesus, Rogai por nós. caminho para Deus passar, Rogai por nós. razão do amor de Jesus, Rogai por nós. joia de Deus, Rogai por nós. pedra que Maria escolheu, Rogai por nós. últimas palavras de Deus, Rogai por nós. filho corajoso, Rogai por nós. profeta dos últimos tempos, Rogai por nós. fiel amigo, Rogai por nós. estrela que indicará ao mundo o retorno de Jesus, Rogai por nós. escada de Deus, Rogai por nós. maior historiador, Rogai por nós. filho da luz, Rogai por nós. homem simples, Rogai por nós. homem justo, Rogai por nós. instrumento afinadíssimo, Rogai por nós. líder do pequeno rebanho, Rogai por nós. Santo Papa Pedro II, Rogai por nós. chave que abrirá o novo reino, Rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, Perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, Ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, Tende piedade de nós. oremos. Ó Deus, que por misericórdia vos dignastes escolher um homem simples para ser seu porta-voz, fiel amigo e último profeta, ouvi as nossas preces e fazei-nos fiéis à sua santa vontade, obedientes às suas palavras. Ajude-nos a caminhar e ser filhos da luz para sempre. Amém. Mensagem recebida pelo nosso querido e amado profeta Papa Pedro II, dia 1º de abril do ano 2000. O verdadeiro amor começa ao doar-se em prol de seus irmãos, não ligando para nacionalidade, nem cor, nem se é pequeno ou maior, mas sempre seguindo os meus ensinamentos. Um espírito iluminado é como um som de um instrumento bem afinado. Então, este instrumento passa a ser visto com bons olhos. Já os maus olhos, pela inveja que tem, põem defeito de uma forma ou de outra. Filhos e filhas amados, se disseres que trabalhas diretamente para mim e fazes toda a minha vontade, nada temerás, pois sempre em algum lugar terá quem irá te receber em meu nome. Um exemplo. Por onde este que escreve passou, não decepcionou ninguém com suas filhas e esposa
e seus acompanhantes. Ao contrário, deu e continua dando testemunho pelo pouco que me conhece, tanto que respeitou os seus direitos como espera que respeitem o dele também. Esta é uma união perfeita. Se pegares no instrumento com algumas cordas afinadas e outras desafinadas, dirás tão logo, assim não pode sair um som perfeito. O mesmo é com vocês, filhos amados. Se vens servir a mim, mas olhas as coisas que o mundo te oferece, ficas desafinado, como um instrumento que não pode funcionar por sair um som ruim. O mesmo é com todos aqueles que vierem te dizer, eu amo Deus e Jesus, só não acredito em santo ou na Virgem Maria. Se esta pessoa vier a falar neste tom, que te retires de perto dela e a deixes falando sozinho ou sozinha. Do mesmo modo, se não aceitar, também que deva estar vestido como está escrito. A mim também não convém, e se vier a fazer objeção de pessoas, peca muito mais. Se não ajudar o próximo em nada, vive como folhas secas, que o vento as sopra para todos os lados, sem terem serventia, para nada. Quando uma pessoa se doa inteiramente a serviço do seu Criador e Salvador, e também ao próximo, conheço um por um, e nessa pessoa faço a minha morada, porque o restante dos meus mandamentos, aos poucos ele vai cumprindo. Agora, quanto às leis que os homens vêm fazendo, eles fazem tudo ao contrário do que já está escrito. Não pagam um salário justo, não se doam em nada, não aceitam acordo algum, e se fosse possível, acabariam com toda a pobreza. Quando digo que este é o tempo de capitalismo e não de cristianismo, devem concordar comigo. Meus filhos, eu vejo tudo o que está se passando entre vocês, que me ouvem, e esta raça de gente que só olha em seus interesses. É comparado como uma nuvem de gafanhotos que devora uma plantação em poucas horas. Por um salário justo, não existe acordo para os mais fracos, enquanto que os deles têm que ser uma exuberância. Tudo se complica cada vez mais por não me darem ouvido. Porque se me ouvissem, o verdadeiro amor jamais deixaria de funcionar e todos seriam bem servidos. Mas, no entanto, não está havendo. Jesus. Mensagem forte, bonita e bem explicativa, né? Se todos me dessem ouvido, tudo se complica cada vez mais por não me darem ouvido. Porque se me ouvissem, o verdadeiro amor jamais deixaria de funcionar. E podem perceber que a maioria da humanidade parece que estão virando gelo, né? Não tem mais carinho um pelo outro, não tem mais amor, está se acabando os bons costumes, a forma de ajudar um irmão que está necessitando. A gente consegue ver até ao nosso redor mesmo, as pessoas que estão perto da gente, por necessidade, por fraqueza, por falta de amor, de carinho, de compreensão, é deixado de lado. Por quê? Por causa do ciúme, por causa da inveja, por causa do pecado, o julgamento, o pré-julgamento que é feito, né? Imaginem vocês as pessoas que querem caminhar correto e são julgadas de uma forma errônea. Simplesmente porque eu acho que é assim, é assim. E como é que fica o outro lado? Como é que a pessoa deve agir então? Deve ser tratada de que forma? O que ela vai pensar? Como vai receber essa rejeição do próprio irmão? É difícil, né? É triste isso. Por isso que Deus fala em tantas mensagens. Não julgue, não julgue. Nesse sentido também muito forte. De achar, não, eu desconfiei daquilo ali, para mim não tem mais volta. É difícil isso, é triste para a pessoa. A pessoa pode cair numa depressão, pode chegar até uma morte, porque está sendo rejeitada pelos próprios irmãos. É complicado. O verdadeiro amor que Jesus fala, né? Nessa aqui Jesus fala,
Filhos e filhas amados, se disseres que trabalhas diretamente para mim e fazes toda a minha vontade, nada temerás, pois sempre em algum lugar terá quem irá te receber em meu nome. Isso o profeta deixou de exemplo para todos nós, né? Ele não temia o que fazia. A gente ainda é muito fraco no que faz. Para tudo existe o temor, né? A gente tem medo de muita coisa. É aceitável? É, mas não deveria ser assim. A gente deveria ser um pouco mais forte, enfrentar as críticas que vêm, as tentativas de tombar a gente, né? E nessa hora a gente quase que tomba mesmo, porque os ataques são fortes. Mas não deveria ser assim, deveria ser como Jesus fala: não tema, enfrente, porque eu estou do teu lado. Essa fé que Jesus quer de todos nós, acreditar que Ele está junto da gente, Ele não vai deixar de lado. Os acontecimentos que vêm vindo hoje, quase que está se cumprindo aquilo que já está aqui nas mensagens, uma tão forte que está aqui, e a gente já tinha isso por escrito. 1999, um novo Papa. Irmãos queridos, não me despeço de vocês e sim dou glória a Deus, porque o tempo chegou de entregar a chave a Jesus. Eu, Pedro, apóstolo, fui incumbido de cuidar da Igreja de Cristo, mas precisou passar por muitas mãos para completar o tempo das nações pagãs, que quer dizer que um só Papa viesse a percorrer o mundo. Coube então a João Paulo II e sua tarefa está chegando ao fim. Quando Jesus me deu a chave, foi-me dado todo o poder sobre ela, a Santa Igreja Católica Apostólica Romana, e que agora está chegando o fim, porque aquele que vai tomar a direção não é mais digno. Este será um revolucionário contra as normas da Igreja. Disse Jesus a mim: Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha Igreja, o que quer dizer que outra não pode desfazer este título, porque é a palavra de um só Rei e Salvador. Jesus Cristo foi sempre o de ontem, o de hoje e será para sempre. Mas aquele que vem por aí quer dividir este reino com os fornicários, com os corruptos e com os homossexuais, a maior vergonha do mundo. E não está acontecendo? O que estão tentando fazer agora? E as pessoas não querem acreditar. Por isso que Jesus diz: não tema, vai acontecer, mas estejam firmes e fortes, enfrentem, fale a verdade. Tem que ser dita a verdade. Meus irmãos em Cristo, quando assumi esta igreja, prometi ao meu amado Mestre que faria todo o possível para que ele viesse a ser um exemplo para o mundo inteiro e que a igreja seria uma só. No entanto, este que vem aí quer pôr entre ela outras que não fazem parte do novo reino que está para vir. Não estão querendo fazer o ecumenismo para unir todas, e eles vão aceitar o que a Igreja Católica vem mantendo? Ou a Igreja Católica vai ter que se render e fazer o que eles querem? Então, para nós que estamos firmes nessa fé, para nós que estamos nessa caminhada, Jesus no Evangelho de hoje faz a pergunta: quem diz que sou? Nós deveríamos perguntar para nós mesmos: o que eu sou para Deus? Né? Quem sou eu para Deus? Eu sou fiel para Ele? Eu sou verdadeiro? Ou eu sou um Maria vai com as outras? Eu vou acompanhar só o que está aí no mundo aí fora. Na mensagem Jesus fala: és meu verdadeiro, és meu fiel verdadeiro soldado? Ou aceita as coisas do mundo e as coisas de Deus? Não dá. Nós temos que viver nesse mundo, mas certas coisas não dá para aceitar, mesmo sendo tratado como radicais. Deixe que trate dessa forma. Jesus quer que a gente seja fiel. Olha o que São Pedro fala aqui: eu fiz de tudo para manter a tradição da igreja. Os santos, o que fizeram? De tudo. O profeta, o que fez? De tudo. Não aceitou, era tratado como radical. Não importa. Nós temos que ter essa força, essa fé. Os ataques vão vir direto. Quando Jesus chamou um profeta, quando chamou qualquer um que ele chamou na época, né, os apóstolos, ele disse: não vai ser fácil. O mundo não vai amar a gente. Nós vamos ser perseguidos. Mas que tenhamos fé e que tenhamos força, coragem, fidelidade e obediência. E aí nós vamos vencer.
Deixe que os ataques venham. Pensem todos nisso, tenham todos um bom dia. Vamos ficar agora com a bênção do profeta. Em nome da Santíssima Trindade, vocês aqui dentro e lá fora, com a permissão divina, eu vos abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José. Bom dia. Eu te agradeço, Senhor. Eu te